Hoje teremos as últimas 3 aulas para fechar a matéria do avivamento. Aí começaremos o próximo módulo, né? Vem aí, Eclesiologia Neotestamentária. Aleluia! Paz, pastor, tá nos ouvindo? Perfeitamente. Vocês me ouvem? Sim, tá ótimo. Tu falou que eu mandei, eu falei para você que eu mandei há muito tempo o link. É da semana passada, é muito tempo, né? É, muito tempo, foi 8 dias que faz isso. Pois é, ué. Eu não Amém. tinha vindo. Tá certo. Paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Era bom a gente começar com a prova já, para não perder os assuntos, né? O pastor vai começar pela prova, é? Porque senão tem muito assunto. Então foi o seguinte, eu vou primeiro ao quadro, depois a gente faz a prova, para só chegar mais gente, né? Ainda falta algum, não falta? Estão perguntando aqui, pastor, então a aula 10, 11 e 12 não vai cair na prova. Não. Certo. Ela, Mas é bom e dar uma revisada para a gente poder começar. Houveram muitas faltas nessa disciplina, aí o pessoal está meio aperreado. mas olha, ela tá difícil não, a prova tá fácil. A questão já dá a dica para vocês, né? Tá muito fácil, é sério. Então, Mas o senhor sabe. vamos. Ainda falta chegar alguém aí, não? Falta chegar. Então eu vou ao quadro primeiro, vou dar uma pincelada na matéria. A gente volta. Oi? O que é? Quando o senhor vê essa zoada, assim, esse barulho na sala, que o Valdo chegou, que ele só chega fazendo zoada. Rapaz, esse menino tem que disciplinar ele, viu? Tem que disciplinar. Botar... Ok. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer no quadro aqui algumas coisas e depois a gente vem para a prova aqui. A prova está fácil, está difícil não, está muito bom. Nós estamos estudando sobre os avivamentos. A gente começou lá no Pentecoste, passamos ali pela idade medieval, chegamos ali já no começo do século da Idade Moderna e vimos ali, já estou dando dica da prova, hein? Vimos ali os moravianos, né? Depois os wesleyanos, aí fomos para os Estados Unidos, foram os 3 despertamentos, aí teve o movimento de santidade, aí veio o movimento pentecostal, o país de Gales também recebeu o avivamento, e o avivamento ele produz, né, a explosão evangelística, ele produz a obra missionária. Então, é muito importante a gente entender sobre o avivamento. Eu vou ao quadro com vocês um pouquinho, e para falar um pouquinho sobre a estrutura do avivamento, como que se dá uma estrutura do avivamento. Nós vamos falar primeiro aqui sobre o núcleo do avivamento, que é o núcleo da ativação. Núcleo da ativação. O que ativa, né? O que ativa o avivamento? Consegue ver daí direitinho? Estou conseguindo ver, Jaque, aí? Ok? Então, no núcleo da ativação do avivamento, eu tenho a oração. A oração, ela é a primeira peça nessa condição de avivamento. A oração, nesse caso, ela é o hipocentro. O hipocentro é de onde vai surgir o avivamento, de onde ele vai começar.
De que forma que ele vem? E quando eu começo a orar, eu atinjo dois epicentros. Então, epicentro 1, epicentro 1 e o epicentro 2. Epicentro 2. No epicentro 1, eu desabilito a resistência satânica. E no epicentro 2, eu vou gerar, nesse caso aí, a operação do Espírito Santo. Por isso que é importante que o avivamento comece pela oração. Ela é a chave de tudo do avivamento. Vocês estão conseguindo escrever direitinho, gente? Alô, Jaque? Está me ouvindo? Tá conseguindo ler direitinho aqui? Tá bom. Então, olha aqui, ó. O avivamento começa com um núcleo de ativação. Esse núcleo de ativação é a oração. Todo avivamento começou com a oração. Quando a gente ora, a gente cria o hipocentro, que é onde vai acontecer as vibrações primordiais da adoração. Da oração. A oração, ela vai fazer o terremoto. Lá em cima, ela vai desabilitar a resistência do diabo. Tudo que era potestade principal que existia à igreja vão ser agora desabilitados pela oração. A oração é a única coisa que pode desabilitar Satanás aqui na região celeste. E aqui embaixo, no epicentro 2, o Espírito Santo vai gerar a sua operação, que é o avivamento. Então, o Espírito Santo não pode fazer isso, quer dizer, até que ele pode, mas pelas leis da justiça de Deus, que é a Teodiceia, ele só pode começar um avivamento quando for quebrado o poder satânico, que só pode ser quebrado através da oração, que é o núcleo da ativação. Ok? Pegou direitinho, glória a Deus? Vamos lá, vamos continuar escrevendo outro ponto agora. A gente acabou de ver a chave da ativação, que é a oração. Aí ela é o hipocentro e ela vai, então, trazer dois epicentros. O epicentro, gente, presta atenção, hipocentro é o que vai acontecer embaixo na Terra, num caso de um furacão, de um terremoto, alguma coisa. Ali começa a agressão, né? A agressão pode ser tectônica, pode ser também do ar. Depois, quando vai subir, lá em cima vai ter o epicentro do fenômeno. Aí, nós vamos ter... Deixa eu pegar aqui meu óculos para me enxergar melhor aqui. Aí nós vamos ter aqui... Aí vamos ter aqui o processo de mudança. O processo, porque o avivamento, ele necessariamente, ele provoca a mudança. Então, você tem que o processo de mudança. O processo de mudança inicia com a mensagem do evangelho. A mensagem, ela tem que ser pregada. Se não for pregada, não tem como Deus manifestar a sua glória e fazer acontecer o avivamento. E aí, nesse caso aqui, a mensagem é o ativador do processo, que é pregando que Deus começa a atuar. Orando, ele prepara. Pregando, ele começa a atuar. Então, aqui vai acontecer dois fenômenos, né? Então, a palavra ela vai entrar na alma aberta, ok? Porque a pessoa que está com a alma aberta, ela vai receber a mensagem e ela vai ser tocada por Deus. E aí, também, vai iniciar aqui embaixo, né? Vai iniciar aqui embaixo a destruição
destruição das fortalezas. Paulo fala sobre isso. Das fortalezas. Então, aqui embaixo, você vai ter a destruição. O que é a fortaleza que eu falo aqui? São os vícios, os demônios nas pessoas. A primeira fase que eu falei do núcleo de ativação é potestade espiritual, é potestade no ar. Aqui já é no homem. A mensagem do evangelho entra na alma aberta e produz a libertação. Então, aqui está o ativador e aqui está a libertação. Já começou o processo de avivamento nesse ponto aí. Até aí, tudo bem? Alguém está Sim. com uma dúvida? Certinho? Ok. Vamos escrever o que está numa sala de aula, vamos trabalhar. Que negócio é esse? Achou que era só ficar aí só vendo apostila? Não. Vamos lá. Gente, eu improvisei esse quadro, tá? Eu vou melhorar esse quadro ainda. Foi um improviso que eu fiz aqui eu mudei de apartamento. De apartamento, aí consegui fazer essa salinha aqui com essas coisas aqui, ok? Então vamos à tríade. A tríade do avivamento. Tríade do avivamento. Ok. Nós temos 3 coisas que acontecem. Você viu primeiro, gente? Primeiro nós vimos o quê? O núcleo de ativação do avivamento. Começa com a oração no hipocentro, segue para o primeiro epicentro, que lá colocou como desabilitar as obras do diabo, né? Eu vim para destruir as obras do diabo, diz a palavra, e segue-se embaixo a operação do Espírito Santo. Aí nós vimos o processo de mudança, a mensagem é pregada, a alma aberta recebe, e aí Deus começa a libertar as pessoas. E agora vem a tríade do avivamento. A primeira fase é a fase da aproximação. Aproximação. Na aproximação, nós temos 3 fenômenos que acontecem. A convicção de pecados. Ok? Também nós temos o fenômeno do arrependimento. E, por fim, opera-se a conversão. Esse já é o processo no pecador, tá? O primeiro processo que a gente viu, que foi o núcleo da ativação, é o processo da igreja. O segundo que a gente viu, o processo da mudança, já é com a pregadora ou o pregador, né? O líder ou a líder do avivamento. Aqui já é a vida no pecador. A tríade do avivamento provoca uma aproximação, que vai da convicção do pecado, a pessoa se arrepende e ela se converte. Já começou o processo de avivamento na vida da pessoa. Posso apagar para escrever o resto? Sim. Sim. Olha, o povo está anotando, né, Jaqueline? O povo está anotando, né? Tá, sim. É isso aí, ó. Escola tem que escrever também para aprender. Vamos agora. Gente, vocês estão tendo uma aula do raio-x do avivamento, gente. É um raio-x do avivamento. Como é uma tríade, são 3, né? Então, a primeira, a segunda fase é o desenvolvimento. Ok? Aí nós vamos ter no desenvolvimento a mudança de vida. A pessoa já não vai fazer mais o que ela fazia, porque agora se converteu. Paulo falou, eu era menino, fazia coisa de menino. Eu agora não faço mais, eu cresci, desenvolvi. Então, o avivamento, ele traz um desenvolvimento. A segunda coisa que acontece é o mover do sobrenatural. Aí você tem batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, é o mover sobrenatural. E também nós temos o crescimento espiritual, que a pessoa começa a conhecer a Deus, começa a conhecer o Espírito Santo, começa a conhecer a palavra, ela vai crescendo espiritualmente. Entendeu? Então, a segunda fase do avivamento, nessa tríade aqui, é o desenvolvimento. A mudança de vida, que é o logo resultado, né?
do que Deus está fazendo, o mover sobrenatural e o crescimento espiritual. Glória a Deus. Vamos para a última parte da tríade do avivamento. Então, tem tempo para vocês escreverem aí direitinho, para ninguém se perder. Aleluia. Pronto? Pronto, né? Oi? Pode ir, professor. Pode ir? Ok. Vamos para a terceira e última fase. Aqui já tem algumas respostas aqui já da prova nesse negócio aqui, viu? Terceira fase. Terceira fase. Aí nós vamos ter o resultado. O resultado do avivamento. Isso aqui vai cair na prova, com certeza. Aqui, ó, o resultado do avivamento. Nós temos o resultado. O crente busca a santidade. Busca a santidade. Ele vai querer ser santo, ele vai querer conhecer a Deus. Ele também desenvolve um desejo de evangelizar. Desejo de evangelizar. Evangelizar. E, por fim, a sensibilidade social. Que ele vai querer o quê? Ele vai querer uma sociedade transformada. Nesse caso, transformada. Nesse caso, é o amparo social às pessoas pobres, necessitadas. A igreja sai das quatro paredes para evangelizar, para falar, para fazer. Então, é nesse ponto aí que a gente vai desenvolver a tríade do avivamento. Ok? Muito bem. Vamos seguir com fé. Amém? Todo mundo escreveu aí? Eu coloquei o quadro aí. Eu não sou muito bom de escrever em quadro, não. A minha letra não é essa aí, não. A minha letra é letra do Império, do tempo de 1800, minha letra, toda desenhada. Parece aquelas cartas dos reis. Isso aí é uma letra que eu não faço, mas eu estou tentando para tentar passar para vocês o que eu posso de melhor, tá bom? Bom, então essa aí foi a tríade do avivamento. Primeira parte que a gente viu foi o núcleo de ativação. Começa, gente, sempre começa com a oração. Avivamento não começa com o Facebook, com o Instagram, com pula-pula, com som alto, com LED, igreja preta. Nada disso começa o avivamento. O avivamento começa com oração. A oração desabilita o poder das trevas. E lá embaixo o Espírito começa a operar. Aí vem a mensagem. A mensagem toca a alma aberta e destrói e liberta a pessoa. Aí começa a tríade. Ela vai se arrepender, ela vai ter convicção dos pecados, vai se arrepender, vai confessar, vai se converter. E isso vai fazer com que... E aí vai, tá aí tudo que eu coloquei para vocês. Leia com calma isso depois, isso é o raio-x, né? Do que é o avivamento, ok? Vamos então à nossa prova. Ela está fácil, não está difícil, não. É só 5 questões. Como diz o meu amigo Valdeci Aguiar, vai dar tudo certo, né? Aleluia. Deixa eu buscar aqui. Eu acho que a Jaque foi pegar aí para vocês aí as questões, né? Tá certo. Deixa eu buscar ela aqui também. Aqui. Muito bem. A prova. Ok. Aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ô, professor, rapidinho, que precisa fechar na porta, e não é para o consulado, né? Eu não entendi nada, mas acho que é isso mesmo. Deixa eu provocar aqui. Podemos começar? Alguém tem um planeta sol para emprestar aqui? Sim, eu também não. Sim. Simbora.
Podemos, Jaqueline? Pode ir? Sim, pastor, pode começar. Questão número 1. A primeira palavra para avivamento surgiu no século XVII, quando eles diziam que os pregadores estavam, o quê? A, entusiasmados, que significava em Theos asmos, Deus preencheu o vazio. B, estavam animados, agindo de forma diferente dos demais. Ou C, estavam motivados, faziam acima da média os atos de alegria e proatividade. A primeira palavra para avivamento surgiu no século XVII, quando eles diziam que os pregadores estavam, se você acha que é entusiasmado, coloca um A. Se você acha que é animados, coloca um B. Se você acha que é motivados, coloca um C. Ok? Número 2. O que antecede o genuíno avivamento? A. São os cantos de louvores? B. Profunda contrição de arrependimento? Ou C. Não faltar nenhum culto? Eu acabei de falar essa resposta aqui no quadro, hein? Se você, o que antecede o genuíno avivamento? O que provoca? Se você acha que é cantos de louvores, coloca A. Se você acha que é uma profunda contrição de arrependimento, coloca B. Se você acha que não faltar nenhum culto, então você coloca C. Ok? Questão número 3. O que produz de imediato o real avivamento? O que ele produz? A. Reuniões avivadas com dança, pulos, gritos e correrias? B. O desejo de evangelizar, missões e o acolhimento social? Ou C. Uma mega igreja para mais de 1000 membros? O que é que produz de imediato o real avivamento? Se você acha que é reuniões avivadas com dança, pulos, gritos e correrias, coloca 3A. Se você acha que é o desejo de evangelizar, missões e o acolhimento social, coloca 3B. Se você acha que é uma mega igreja para mais de 1000 membros, você coloca 3C. Questão número 4. Qual foi a sequência dos avivamentos entre 1727 a 1910? Essa é um pouco difícil, mas está aí a resposta. Você acha que a sequência foi essa? Hã? Entendi. Eu só ri, eu dei uma risada. Ah, tá certo. Isso é neta aí, inconfundível. Vamos lá. Qual foi a sequência? Começou com os wesleyanos, depois os morávios, Estados Unidos, primeiro, segundo e terceiro despertamento, movimento de santidade, pentecostalismo. Ou B, começou com os moravianos, com os morávios, né? Aí depois foram os wesleyanos, Estados Unidos, primeiro, segundo e terceiro despertamento, movimento de santidade e pentecostalismo. Ou a C, começou nos Estados Unidos, primeiro, segundo e terceiro despertamento, aí depois foi para o morávio, depois os wesleyanos, depois o movimento de santidade e pentecostalismo. Eu não vou repetir porque é muita coisa, mas você deve ter visto a sequência aí. Quem entendeu aí, tem uma deixa aí para você acertar essa questão. Qual é? A Coé vai orar. Pode ir? Lembrem de colocar os nomes, viu? 5. Quais são... Bora lá? Ó, a número 5. Essa aí seria quais foram, né? Mas tá, quais são? Eu errei. Quais foram as características históricas dos despertamentos americanos? A. Primeira manifestação no caso, foram 3 despertamentos, né? Então, primeiro teve o quê? Manifestação da presença de Deus e pessoas enchendo os templos. 2. O apelo para citar Jesus e o batismo com o Espírito Santo. 3.
O terceiro, a igreja sente o desejo de evangelizar, fazer obras sociais, espalhar santidade na nação. Então, isso seria, se fosse o A, né? Seria isso aí. Ou é o B? Primeiro despertamento aconteceu o quê? Teve a ênfase era o quê? Era o apelo para citar Jesus e o batismo com o Espírito Santo. A segunda ênfase era a manifestação da presença de Deus e pessoas enchendo os templos. Ou o terceiro despertamento foi a igreja sente o desejo de evangelizar, trazer obras sociais e espalhar a santidade. Isso aí eu estou falando, gente, dos despertamentos que houveram. Lembra que eu falei? 1730 teve um, depois 1790, depois 1840 e pouco, foram os 3 despertamentos americanos. A resposta a C. Qual foi a característica, então, do primeiro despertamento? A igreja sente desejo de evangelizar, fazer obras sociais, espalhar a santidade na nação. Ou o segundo foi a manifestação da presença de Deus e pessoas enchendo o templo. E o terceiro foi apelo para citar Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Foi uma sequência aí que aconteceram. Cada despertamento teve a sua ênfase, né? O primeiro despertamento foi o quê? Tal. E o segundo foi isso, o terceiro foi aquilo. É muito bom você entender, para ter isso na cabeça, né? Quando eu comentar com você, quando começou o apelo foi... Aí eu não vou falar aqui, senão eu vou entregar, né? Para você. Tá bom? Ok, Jaqueline? Pode recolher a prova? Ok, pessoal, responder aqui. O que foi, Jaqueline? O pessoal está terminando aqui de responder. Pronto. Ok. Vamos lá. Agora na apostila, na aula 10. Aula 10. Todo mundo lembrou de colocar o nome? Bote o nome, CPF, bote o Pix, bote tudo aí. É aula 10. Bora lá? Ok. Aula 10. Sim. O pastor, ainda tem gente que está terminando a prova. Você espera só mais um pouco. Pronto. Não tem problema. Pode esperar mais tempo que quiser aí. Hoje a gente encerra essa matéria. Glória a Deus, hein? Acabou. A gente já virou a esquina para pegar a reta final agora. Eita, glória. Já estamos na reta dos boxes. Já vai levantar a bandeira quadriculada. Eu sei. Simbora. Mas alguém falta entregando? Não, ainda tem gente fazendo a prova. Isso é Valdo, com certeza. Tá vendo que ele disse? Pois, não mexa com ele, não. Mexa com ele, não. Deixa ele quietinho. Acho que todo mundo agora terminando, foi? Pronto, pastor. Todo mundo acabou já. Pode começar a aula. Bora. Gente, eu estou com muita saudade de vocês, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou contando tempo aqui para voltar e estar com vocês de novo. Eu estou voltando para o exterior, então tem que ir antes que estar com vocês aí. Aula 10. O que acontece quando o avivamento se alastra? O que acontece, né? Vamos ver. O reverendo R.B. Jones, descreveu um culto onde ele pregou a mensagem da salvação. Como um só homem, primeiro com um suspiro de alívio
e depois, com um grito de alegria delirante, toda a audiência ficou em pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde ele se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve que retirar-se. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, que seriam os bares, né, gente? Pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. Evan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. Ô, pessoal, é o seguinte, eu estou aqui, é muito importante essa fala aqui dessa lição. Eu estou aqui em Santa Catarina, eu estou pertinho do Rio Grande do Sul. A nossa região é um pouco alta aqui, por isso que a chuva aqui não teve inundação, né? E também não temos, só temos um rio que passa aqui, mas é o braço do mar. Mas eu estou, gente, a poucos quilômetros, vamos colocar aí uns 300, 400 quilômetros, de onde começou toda essa situação. A nossa igreja hoje mandou um caminhão a nossa igreja aqui é muito próspera, ela mandou um caminhão de produtos de limpeza, porque tem muita roupa, comida, agasalho, e tem que limpar, as pessoas precisam, nós enviamos. Mas ontem eu recebi, gente, um vídeo de um pastor nosso que está lá no Sul, dizendo o seguinte, Jaqueline, que o povo do Rio Grande do Sul está pedindo Bíblia e oração. Está vendo? Está pedindo Bíblia e oração. Olha o que aconteceu. Eu não vou aqui politizar, né, gente? Eu não posso politizar, mas, na verdade, realmente o governo está fazendo, mas não como se esperava que acampasse. Tipo assim, o governo acampou, né? O que aconteceu? Talvez foi de Deus isso aí, porque as igrejas foram para cima. As igrejas estão fazendo todo o trabalho de recolhimento, de acolhimento espiritual também, psicológico. Muitos templos que sobraram, né, viraram alojamentos. O governo não tinha lugar para... Gente, é quase 2 milhões de pessoas abrigadas. É muita gente, cara. É muito pior do que o Haiti, muito pior. Vocês não têm noção. A BR aqui, gente, por minuto passa 30, 40 carretas por minuto. É demais. Então, as igrejas abriram os templos para cuidar das pessoas. E isso está notório para todo mundo. Quem era contra a igreja agora é a favor da igreja, porque viu o poder. Só que, mais do que isso, o povo que está nas igrejas, estão recebendo, os irmãos estão acolhendo, estão pedindo oração e estão pedindo Bíblias. Está acontecendo um avivamento aqui no sul do país. Glória a Deus. Glória a Deus. Está acontecendo um avivamento aqui no país. O povo se agarrou a Deus. O povo começou a lembrar que tem um Deus no céu. E aí está acontecendo todo esse movimento lá agora. E eu louvo a Deus por isso. Não pela catástrofe, né? Mas porque Deus, além da tragédia, está trazendo um alento e, de repente, um avivamento para esse país. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Inclusive, gente, lá em Porto Alegre, as igrejas não têm mais placa, não. As igrejas misturaram, tudo misturado, tudo junto. Eles se uniram, fizeram... Ei, rapaz, olha aí, me arrepiou aqui agora. Acabou-se as placas. Não tem batista, não tem metodista, não tem assembleiano, não tem Beth Shalom, não tem... Eles se agruparam para fazer junto a obra de Deus ali e esquecer as diferenças. Está todo mundo junto, os pastores, todo mundo junto, as igrejas, tudo junto, acolhendo milhares e milhares de pessoas. Eu tenho um amigo meu, pastor, que está fazendo um turno de 24 horas para acolher as pessoas.
Então, eu creio que Deus vai usar para avivamento, irmãos. Esse tempo vai usar para avivamento. Glória a Deus, eu creio nisso. Aleluia. Vamos lá. Versos bíblicos sobre avivamento. Olha só, 2 Coríntios 7,14, você já conhece, né? Se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar. Aí, ó, de novo aí, tá vendo? E buscar minha face e converter seus maus caminhos. Tá aí, ó, que eu acabei de colocar no quadro. Essas coisas aí, ó. Nessa, até aí a sequência. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Salmo 85:6. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha aí, a sequência que eu escrevi no quadro, está bem aí, ó. Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, sonharão, e vossos jovens terão visões. Salmo 51:10, cria-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Timóteo 1:6, por esta razão te lembro que reacendas o dom de Deus, aí ó, e que há em ti pela imposição das minhas mãos. Abacuque 3:2 é clássico, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira lembra da tua misericórdia. Glória a Deus. O avivamento com Charles Finney, já falamos um pouquinho sobre ele lá atrás, vamos falar de novo aqui mais umas coisas que não colocamos, né? O avivamento de Rochester, em 1830, é Roster, não se lê Rochester, é Roster mesmo. Em 1830, Charles Finney liderou um avivamento notável em Rochester, Nova York. Suas pregações penetrantes sobre arrependimento e salvação, aliadas à intensa oração, resultaram em um despertar espiritual marcante na região. Multidões eram vistas buscando a Deus com fervor, e muitos foram convertidos. Muitas vezes Finney pregou e cidades inteiras vieram a Cristo. Finney levou a Jesus, nominalmente, 250 mil pessoas. Para a época, era muita gente. Avivamento de Dwight Moody. O grande incêndio de Chicago. Em 1861, um incêndio devastador irrompeu em Chicago, destruindo grande parte da cidade. Esse evento trouxe uma sensação de urgência espiritual para o Moody, para Dwight Lyman Moody, que intensificou seus esforços evangelísticos. Seus esforços resultaram em um avivamento marcante da cidade, com milhares entregando suas vidas a Cristo. Moody pregava e as pessoas tremiam nos bancos. Uma vez, irmãos, eu estive lá em Lowell. Lowell é uma cidade americana onde o Moody pregou. Gente, o púlpito está lá. Eu não quero espiritualizar muito, mas eu sentia unção naquele lugar. Sabe que o Moody estava pregando? E um cara que vendia bebida alcoólica estava indo na falência, porque as pessoas se convertiam e paravam de beber. Aí começou a falir as empresas de bebida. Aí um dono de uma empresa mandou matar ele. Entrou na igreja um monte de gente com um pedaço de pau na mão, um monte de homem com um pau na mão para arrebentar com o pregador. Aí o Moody viu entrar aquela multidão de gente para bater nele. Ele falou assim, pelas leis dos Estados Unidos da América, eu tenho o direito de falar, de dar a palavra antes de morrer. Já que eu vou ser executado por vocês, eu tenho o direito de falar. Deram para ele 5 minutos. Em 5 minutos ele pregou. E aqueles homens ficaram de joelho, aceitando Cristo como Salvador. Meu Deus do céu. A gente está longe disso, né? Meu Jesus. O avivamento com Charles Spurgeon. O ministério de Londres. Aí foi em Londres, né? Charles Spurgeon foi um pregador influente durante o século XIX, em Londres. Seu ministério na Metropolitan Tabernacle, o Tabernáculo Metropolitano, atraiu multidões ávidas por ouvir a palavra de Deus. As pregações de Spurgeon eram profundas, impactantes, com autoridade.
Agora vamos ver aqui as mulheres no avivamento. Aí, cadê as irmãs aí, ó? Não é? As mulheres também estão no avivamento, gente, não é só os homens, não. Quando pensamos nos grandes homens, muitas vezes esquecemos que eles só conseguiram realizar o que fizeram com o apoio delas, suas mulheres, mães e irmãs. Olha, Jaqueline, isso aí é um bom tema. No final do curso, quando vocês forem fazer o TCC, que é o resumo do curso, isso aí é um bom tema para fazer um trabalho, tá vendo? É um bom tema isso aí, ó. As mulheres no ministério, tá aí, ó. Tá um bom tema aí, ó. A Bíblia nos apresenta algumas delas. A mulher samaritana, que trouxe uma cidade para Cristo. Priscila, que é mencionada em Atos como líder, juntamente com Áquila. Dorcas, uma mulher piedosa, de grande influência. Débora, uma juíza proeminente de Israel. Maria, mãe de Jesus, e tantas outras. Nos avivamentos não foi diferente. Vejamos o legado que as grandes missionárias deixaram. Catarina Vambora é a esposa de Lutero. Von é um prefixo, é um pós-fixo alemão, né? Filho de, né? João da Silva, Tiago dos Santos. Então, Catarina Vambora. Para nós, o vambora, né? O Lutero olhou para ela e falou, Catarina, vambora? Ela falou, vambora. Aí ele foi com ela e teve 6 filhos. Teve 6 filhos, a esposa de Lutero. Ela foi uma esposa auxiliadora, administradora. Catarina apoiou Lutero em seus sermões e não permitiu que ele desistisse. Eles tiveram 6 filhos. Gente, ela redigiu as teses também, tá? Quer dizer, alguns trabalhos teológicos de Lutero, ela redigiu, essa menina aí. E muitas vezes Lutero quis desistir, ela falou, não, vamos embora, vamos parar não, vamos embora, vamos para cima, né? Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley. Bom, dispensa comentário, né? Ela dedicou a sua vida ao cuidado dos filhos e deixou um grande legado de oração. Seus filhos tiveram um impacto significativo no mundo. Cynthia Farrar, a primeira americana solteira a realizar missões fora do seu país. Em 1827, ela deixou os Estados Unidos, passou 34 anos na Índia, onde desenvolveu um projeto para 400 meninas. Sarah Fulton Kelly. Sarah Calley. Sarah é uma inglesa, chegou ao Brasil em 1855. Ela compôs o primeiro hino no Inário brasileiro e fundou o Help for Brazil, que enviou diversos missionários. Ruth Simmons, 1954, ela ensinou no Peru e depois veio para o Brasil, onde desenvolveu um ministério que durou 11 anos. Nicole Lin, fundadora da Freely in Hope, uma ONG que oferece educação para vítimas de violência sexual. Cynthia Kidder, a primeira missionária metodista a falecer em solo brasileiro no século XIX, e muitas outras, inúmeras mulheres cujo trabalho ecoou nos avivamentos. Então, não foi só a participação do homem, né? A mulher também estava lá presente. A Cynthia Kidder, gente, 1834, 35. Ela morreu, como ela era protestante, não tinha lugar para enterrar. A Igreja Católica não deixava enterrar. Aí ele saiu com ela nos braços, né? Ele conseguiu o terreno de um inglês que era um militar, que estava no Brasil para cuidar dos ingleses que vieram, dos americanos que vieram da guerra. E esse americano deu para eles um quintal, onde ele pôde enterrar a Cynthia Kidder. Ela morreu de febre amarela. Só que aí, ó, a mulher que não deixaram enterrar foi um pastor metodista que era médico, desculpa, um doutor metodista que era médico, que descobriu a febre amarela e descobriu o antídoto, né? E livrou o Brasil de uma epidemia naquela época. Tá vendo aí? Vamos para o número 11, gente? Depois dessa hora, a gente dá uma pausa para ir, né? Para o Valdo fazer o lanche dele lá, né? E, entendeu? Glória a Deus. Vamos ajudar o rapaz, né? Aula número 11. Número 11. Vamos lá. O avivamento das Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji teve um grande avivamento tremendo de Deus. É algo assim espantoso. O que aconteceu lá foi espantoso. Fiji é um país constituído por 322 ilhas no Oceano Pacífico Sul. Há 2 ilhas principais e pouco mais de 100 outras ilhas habitadas. As maiores ilhas contêm montanhas, enquanto planícies ficam nas partes ocidentais. Os britânicos tomaram as ilhas em 1874.
cedida a eles pelos chefes. Permaneceram no controle até a independência em 1970. Desde então, a história das ilhas ficou turbulenta devido à desarmonia racial, impasse político e violência militar. Nas ruas, havia saques, vandalismo, tumultos e violência, e com muitos estabelecimentos comerciais destruídos. A economia entrou em colapso, houve um motim no exército. A perspectiva parecia muito sombrio. Governo e presidente pareciam impotentes. Porém, um exame de consciência ocorreu entre os líderes. Eles sentiram que a desunião entre as igrejas era um fator que havia contribuído para as divisões da sociedade, de modo que muitas igrejas e denominações tinham procurado renovação e renascimento, mas separadamente. Agora, eles perceberam que tinha de se unir, buscar o Senhor. A solução para os problemas de Fiji poderia vir de Deus. Então, eles chamaram todos os membros de todas as igrejas. Gente, é o que está acontecendo hoje em Porto Alegre. Isso, exatamente isso. A aceitarem sua responsabilidade para com o Estado e a nação. Orar a Deus para mudar a situação. Em todos os lugares, as pessoas se uniram, se humilhavam, viraram-se para o Senhor, oraram, choraram diante dele, reconheceram seus pecados e que esta era a última chance, a última chamada de Deus para eles. Clamaram por perdão e misericórdia. Eles se uniram em oração e pediram a Deus para liberar suas bênçãos sobre o país. O cerco do parlamento terminou de forma pacífica e os sequestradores foram presos e condenados. Os líderes denominacionais ficaram juntos, tornando-se conhecidos como Associação de Igrejas Cristãs do Fiji. E as pessoas continuaram a orar com eles. E o Espírito Santo moveu os moradores, chamando-os para reuniões de culto. Um forte desejo de Deus tomou conta do povo. O primeiro-ministro reconheceu mais tarde que as orações dos cristãos haviam livrado o país do desastre. Os cristãos juntaram-se durante 3 semanas de oração e ensino da Bíblia. Ao fim desse tempo, uma multidão de 10.000 pessoas se reuniram para ouvir o primeiro-ministro falar. Ele poderia ter usado a oportunidade para fins políticos, mas, em vez disso, falou sobre a necessidade de colocar a nação em retidão diante dos olhos de Deus. Eles reconheceram que todo o esforço para reconstruir o país chegaria a nada se não fossem firmemente enraizados no amor e no temor de Deus. Ele confessou publicamente seus próprios erros e pecados. Olha aí, primeiro-ministro, hein? E orou na plataforma dizendo que o Senhor iria perdoá-los e salvá-los. Iria conquistar os corações, guiá-los corretamente. Ele reconheceu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há uma parte das Ilhas Fiji aí, ó, para você ter uma ideia. À medida em que os ídolos foram sendo queimados e o solo foi sendo curado, presta atenção agora, pessoal, isso aí. Durante os últimos anos, muitas áreas rurais foram mudadas pelo Espírito de Deus. As pessoas se voltaram para ele em arrependimento. Por seu poder, suas economias foram renovadas, com colheitas abundantes, onde antes eram escassas. Recifes de corais mortos foram trazidos de volta à vida. Gente, Deus curou o mar, Deus curou a terra, Deus curou a agricultura. Está pensando nisso? Ah, meu Deus do céu. Suprimentos abundantes de peixes foram coletados do mar, onde anteriormente as capturas eram muito pobres. Água envenenada foram limpos e terra árida se fez fértil. Gente, a água que era envenenada ficou sem veneno e a terra começou a produzir. Olha o peso desse avivamento. Essa situação se deu principalmente através do trabalho chamado Curando as Equipes da Terra. São jovens que voluntariamente oferecem o seu tempo, dificuldade e esforço para jejuar, orar, viajar, visitar e trabalhar para trazer o poder do Senhor em uma área devastada. Os jovens estavam tomando medicamentos e tornando-se promíscuos. Gravidez na adolescência era comum e havia um espírito geral de rebelião contra os pais e toda autoridade. O solo produzia poucas culturas e quando os moradores iam para as florestas plantar, as culturas eram arrancadas e destruídas por animais selvagens, especialmente porcos. No mar, o recife de coral tinha morrido, por isso não havia peixe para ser capturado. Olha a irmã
A irmã já avivada aí da Ilha Fiji aí, ó. Eita, a irmã está avivada já. Na entrada para a aldeia havia 2 ídolos antigos, modelos de senhores de guerra, que tinham sido preservados em um museu. Tinham sido colocados em ambos os lados com decorações. Um jovem da aldeia, montando em um cavalo, acidentalmente derrubou um desses ídolos, de modo que ele caiu e a cabeça do ídolo foi quebrada. O ídolo foi colocado novamente. O jovem piloto, no entanto, começou a sentir-se mal. Alguns dias depois foi encontrado enforcado, e a corda em volta de sua cabeça estava amarrada, da mesma forma que a cabeça do ídolo tinha sido amarrada. Isso perturbou a vila, e o chefe da aldeia pediu para fazer uma reunião de oração no lugar. Eita glória! A equipe foi à aldeia e disse para as pessoas jejuarem e orar por 2 semanas. Foi o que fizeram. 2 semanas depois, a equipe chegou e, enquanto eles estavam lá, fizeram orações caminhando ao redor da aldeia por 7 noites. Na 7ª noite, eles ordenaram que os demônios deixassem a aldeia, e todos os cães começaram a latir, como se sentisse os demônios passar por eles. Pessoas choraram e se reconciliaram. Na última noite da missão, os aldeões trouxeram todos os seus itens de bruxaria,